quando você começa a viver o processo do despertar da consciência, você começa a passar por certas fases que inicialmente a primeira é chamada de noite escura da alma, onde digamos que muitas pessoas estão vivendo esse momento agora, onde a pessoa está totalmente perdida, desorientada, não aguenta mais o sofrimento, mesmo que não esteja nada acontecendo no mundo dela, ela se sente perdida. Então ela começa a se questionar. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade, crises de pânico, depressão e outros sintomas psicológicos para começar a dar início a esse processo e a esse questionamento. Porém, como vocês já sabem da minha história, se você me acompanha aqui há algum tempo, se você não me acompanha, eu sempre recomendo, volte os vídeos anteriormente para você entender da onde as minhas mensagens vêm, para você entender como eu consegui acessar tudo isso que eu trago para vocês hoje, como também para você passar a viver dessa percepção de que você está aqui para despertar a sua consciência e co-criar uma vida de forma livre, abundante, de acordo com as perspectivas do seu eu superior. Eu superior, o Espírito de Deus, o fractal do todo, do divino, e não da sua mente programada, do seu ego. Então, o que acontece é que nesse processo das fases do despertar, inclusive eu vou deixar aqui embaixo um vídeo meu já um pouco antigo, onde eu falo das 5 fases do despertar de uma forma abrangente. Certamente cada pessoa experiencia de um jeito. Então, essa maneira que eu trago para vocês foi a maneira que aconteceu comigo, que acontece com diversas mentoradas minhas. Então, não tem aquilo, como eu sempre falo, não tenha nada do que eu falo como verdade absoluta. Eu estou simplesmente aqui para guiar vocês e que vocês consigam expandir a sua percepção da realidade de acordo com o que eu trago, mas que vocês tenham os seus questionamentos, inclusive sobre o que eu estou falando. Então, o que eu vou estar trazendo hoje aqui é para trazer mais discernimento para vocês entenderem as armadilhas da 3D, quando a gente começa nesse processo do despertar, quando a gente começa a descobrir o poder da nossa mente de manifestação. E como eu sempre falo, não tem certo, não tem errado, tem o que você acredita ser verdade para a sua vida e o que você decide fazer com as informações que você se conecta, como também tem a percepção. Como eu sempre falo, são perspectivas da 3ª dimensão, são perspectivas da 5ª dimensão. E aí, você escolhe qual perspectiva você quer para sua vida, porque a partir da sua escolha é o que você vai experienciar. Na minha percepção, é muito melhor a gente escolher uma percepção onde somos livres, onde somos abundantes, onde somos saudáveis e usamos a nossa mente para co-criar de forma consciente, não na prisão que sempre foi imposta pelo sistema, né? Onde somos induzidos a fazer certas coisas, a estarmos inconscientes, a estarmos repetindo padrões da sociedade, padrões dos nossos pais, da ancestralidade, sem nos questionar o que estamos fazendo aqui, né? O que muito foi ensinado pela religião, muito foi ensinado pela escola, pelo sistema financeiro, pela mídia. Então, de uma certa forma, vamos ter que desconstruir tudo o que foi nos ensinado para a gente conseguir acessar a nova terra, para a gente conseguir acessar as sabedorias do espírito. Então, quando você começa esse processo do despertar, você começa a se questionar, você começa a ser apresentado a novos materiais, novos conteúdos, e é uma questão frequencial, vibracional. À medida que você começa a ver o sistema, você vai começar a perceber que você começa a ser guiado na internet mesmo, onde novos vídeos aparecem para você e você se interessa por aquele assunto, e aí você, de uma certa forma, tem uma afinidade com aquele assunto. Por quê? Porque você já está preparado para receber aquela informação. Porém, o que acontece é que existe uma matriz espiritual, um ego espiritual, onde se a gente consegue entender isso como parte do jogo, para a gente, entre aspas, se libertar dele com mais facilidade, é muito melhor, porque, como eu sempre falo, o despertar, o poder de cocriação,
O poder de acessar a quinta dimensão, o seu eu superior, ele acontece a nível neurológico e a nível vibracional. Se você fica, entre aspas, preso no ego espiritual, na matriz espiritual, você não acessa aqui. Então, pode ser que você consiga cocriar e materializar coisas, porque a sua mente tem a capacidade de atrair situações para a sua vida que você acredita ser favorável, onde você quer mais dinheiro, onde você quer a casa maior, você quer o carro do ano, você quer coisas caras, mas você não acessou aqui. Então, muitas pessoas que estão usando a mente para manifestar, sem estar conectada com o eu superior, estarão vivendo um vazio muito grande. Estarão começando em algum momento, mesmo que o mundo material dela esteja perfeito, elas vão colapsar em algum momento, porque nós estamos sendo convidados a acessar e a cocriar com o eu superior, que é totalmente desapegado da matéria, que usa a matéria para a experiência através do nosso corpo físico, para cocriar o que a gente deseja pela expansão. Então, não é, por exemplo, a cocriação de uma casa, a manifestação de uma casa maior, de um salário maior. É quem você se torna ao estar, por exemplo, recebendo aquela quantidade maior de dinheiro. Então, você consegue entender que a percepção muda. Por quê? Você está expandindo a sua experiência, se tornando uma pessoa mais sábia, uma pessoa que sabe dos seus objetivos, uma pessoa que serve mais pessoas. Por quê? A questão financeira, ela também é da quantidade de pessoas que você serve, não do seu trabalho em si. Quanto mais capacidade vibracional você tem de se conectar com um maior número de pessoas e servir, não por causa do dinheiro, mais abundância vem para a sua vida, porque esse é o estado de abundância da criação. O Criador, Deus, é criação, é criatividade. E você serve o mundo com a sua frequência energética individual, usando a sua criatividade, seja ela o que for, seja ela arte, seja ela pintura, seja o que a sua alma está pedindo para você. Por exemplo, nesse momento aqui agora, eu estou falando sem ter nada preparado, como eu já falo para vocês. Eu estou simplesmente deixando essa energia fluir através de mim, para que essa mensagem, que é criativa, porque eu estou criando à medida que eu estou me comunicando com vocês, chegue a quem está pronto para receber. Então, isso é criatividade, isso é viver num fluxo. E quando a gente quer cocriar com a mente somente, sem acessar o eu superior, onde nós ainda estamos muito apegados à persona, a quem você é, a nova identidade que você está criando de você, onde você precisa de aparência para provar o seu valor, você está perdido no jogo do ego. E não é só sobre certo ou errado. Eu vejo pessoas ensinando isso na internet, elas estão fazendo o papel delas e está tudo bem. Eu só estou trazendo discernimento para vocês, para empoderar vocês, de que quando você larga essa necessidade de se identificar com a sua persona, quem você é, o seu nome, a sua cidade, a sua família, seu status, o que você usa, você acessa isso aqui, você acessa a verdadeira liberdade e a verdadeira abundância. Achar que você tem que, como por exemplo, achar que eu tenho que aparecer aqui vestida desse jeito para falar com vocês, é uma prisão. Eu não tenho que, eu escolho. É diferente. Eu não tenho que estar bem, aparentemente, para vir aqui e me expressar. Como várias vezes vocês veem nas minhas canalizações, tem vídeo meu que eu vim da academia e saiu uma mensagem e tinha que ser daquela forma. Isso não diminui o meu valor. Isso não diminui o que eu estou passando para vocês. Só que as pessoas que estão presas simplesmente no mundo físico, talvez não compreendam isso. Talvez vão querer que eu esteja vestida de outra forma para dar valor à mensagem que eu estou passando. E isso é uma distorção do ego. E tá tudo bem quem escolhe viver dessa forma. Só que vai, em algum momento,
vai sofrer. Em algum momento as coisas não vão dar certo, porque, como eu falei, nós estamos sendo convidados a viver e acessar e a cocriar a partir da quinta dimensão. Então, quando você for guiado a algum ensinamento que fale sobre manifestação, que fale sobre mentalidade, tenha certeza de que essa pessoa está te ensinando a elevar a sua vibração. Eu explico isso no movimento Cura do Caos à Cocriação. E como elevar a sua vibração? Para você acalmar a sua mente e cocriar com a 5D, com as frequências da 5D. Então, nesse desenho aqui, o que eu quis trazer para você é, aqui, infinitas possibilidades que você tem para cocriar com o seu eu superior, com as frequências da quinta dimensão acima, tá? Aqui é como se fosse uma matriz mental, para vocês entenderem, tá? É uma prisão mental que te limita à sua experiência, que é o que programou hoje o que você é, o que você faz da sua vida, tá? Que são escolhas que você fez na sua vida e que você cocriou. Por mais que você, se você for religioso ou vem de uma religião e você acredita que Deus fez as coisas para a sua vida hoje, que Deus quer assim, na verdade não é. A sua vida hoje são escolhas suas. Escolhas que você não estava consciente. Escolhas que você fez porque foi o que você achou ser certo para sua vida. E agora está na hora de reprogramar esse achismo para você assumir o seu poder de cocriação. Então, essa matriz mental aqui, que controla a gente quando a gente está inconsciente, tá? Ela limita a nossa experiência. Então, nós ficamos simplesmente vivendo a terceira dimensão, onde nós experienciamos dor, medo, divisão, escassez, falta, sofrimento, tá? É a dualidade. A gente experiencia o julgamento, o certo e o errado. Então, e também a gente experiencia a força no externo, né? As religiões sempre tem um salvador, sempre tem santos mais poderosos, anjos mais poderosos. E isso também não é só da religião, é da espiritualidade da nova era também. Existem diversas comunidades que propagam a força no externo, a força em outros seres. E isso ainda é da terceira dimensão, tá? Isso que a gente tem que entender para conseguir dar um salto quântico no processo do despertar, nessas fases do despertar. Porque eu tenho pessoas que começaram esse processo, só que começaram a ser guiadas por outras pessoas a se conectar com seres fora delas, como se esses seres fossem mais poderosos do que ela. E o que acontece? Você desvia o seu processo, porque aí você está se conectando com seres fora de você, que falam que são santos, anjos, mestres, comando não sei das quantas. E aí você está preso nessa matriz mental, porque você não acessa o seu eu superior, a sua sabedoria divina. Você está dependendo de terceiros para se conectar. E não está certo e nem errado. Eu não estou aqui julgando e isso vocês precisam entender. Eu estou aqui para trazer discernimento que vocês têm o poder de acessar aqui direto. E eu sempre falo, respiração, meditação, ponto zero, para receber mensagens do eu superior aqui, ó, direto do eu superior. As pessoas que falam, que canalizam mensagens, mas que são mensagens que estão te trazendo medo, e eu tô trazendo isso porque eu recebi essa pergunta, elas estão canalizando mensagens holográficas de seres da 3D. Então, qualquer mensagem que você escuta, que traz medo, que traz insegurança, que traz premonições de coisas ruins e que põe a força no externo, algum ser, alguém que canaliza um ser falando que tem que se conectar, que esse ser vai te curar, ainda é uma percepção da 3D. Pode até ser que você faça uma meditação com esse ser, que você tenha coisas maravilhosas no seu corpo, que você se sinta bem. Não estou falando que não tem nenhum benefício. O que eu estou falando é que enquanto você se conectar em terceiros, você não acessa aqui. Você não acessa a sabedoria do seu eu superior, do seu espírito. Você não acessa a quinta dimensão. Então,
Aqui é para trazer o discernimento para vocês do tipo de informação que vocês se conectam daqui para frente, para vocês acelerarem isso aqui. Porque quando a gente começa a despertar, depois da noite escura da alma, que a gente começa a se questionar, existe a busca. Uma busca muito grande por informações. É uma sede que a gente tem. E eu passei por esse processo, só que o meu processo ele foi muito ágil, porque eu tinha a voz desse guia, que eu já contei a história, que me guiava para tudo. E tudo que me guiava, tudo que a minha mente tentava acessar fora de mim, ele falava, você tem o poder aí dentro. Não existe raios fora de você. Você é todos os raios. Não existe mestre fora de você. Você é o mestre. Então, por isso que o meu processo foi assim, muito rápido. E eu consigo ter o discernimento e consigo trazer isso para vocês, para que vocês consigam entender que a energia divina está em vocês. Vocês só precisam saber acessar. E isso é a nível físico, é a nível vibracional. E é a respiração que traz essa elevação da frequência no corpo físico. Então, sempre que você ouvir essas mensagens de comandantes, de comandos, de redes, de outros seres extraterrestres, anjos, qualquer coisa que for, gente, mestres ascensionados, que pode sim ser passada, representada por esses seres, só que ela só é original da 5D acima se ela empodera você. Se ela coloca o poder no externo, é uma distorção muito sutil. E quanto mais você consegue captar isso mentalmente, mais rápido você vai acessando aqui energeticamente. Só que esse acesso energético, neurológico, ele leva muita autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade de olhar para você. Autorresponsabilidade de entender a sua mente, que está programada aqui, ó. A sua mente está programada aqui. A ser vítima da história, a esperar um salvador. A sua mente está programada a colocar a força no externo, a achar que os outros sabem mais da sua vida do que você. E aí você não acessa. Você acha que a sua vida está acontecendo aleatoriamente, você ainda não está entendendo que você está criando a sua vida. Pensamentos, emoções e comportamentos criam a sua realidade. A realidade que você acredita é a realidade que você experiencia. Tudo bem na crença. Também tem um vídeo que eu falo sobre isso, sobre a lei da atração, que tudo começa com a lei da crença, tá? Então, para você acessar aqui, você tem que tomar responsabilidade do seu ser. Parar de culpar os outros por como você se sente, o governo por como você se sente, o caos que está no mundo por como você se sente. A sua insegurança, ela é só sua. E você entender isso faz você recalibrar o seu campo para que você consiga aqui, ó, elevar o seu campo e acessar aqui. Você não está aqui para mudar o mundo, corrigir o mundo. Você não está aqui para salvar os outros. Você não está aqui para curar os outros. E isso é outra coisa também na espiritualidade, onde as pessoas têm um programa do ego, onde elas acham que elas estão aqui para curar as pessoas. Sendo com toques, sendo com diversas outras técnicas, tá? Não vou entrar aqui porque, como eu falo, não é sobre apontar dedo, falar que está errado. Não estou falando também que não funciona. Vai funcionar por um período. Qualquer trabalho energético que alguém faça em você vai funcionar por um período. Só que se você não tomar autorresponsabilidade, você vai ficar dependente daquela pessoa e voltar lá toda vez, porque você não sabe fazer sozinho. Você não sabe controlar a sua matriz de realidade. Porque a sua matriz de realidade, aqui o seu holograma, controla a realidade externa. Tá? Reflete no externo. Então, se você não sabe se alinhar energeticamente, alinhar os seus centros energéticos, ativar essa glândula pineal, elevar a sua vibração para você reorganizar o seu campo, você vai ficar dependendo do outro. E pode ser que seja bom para você, se você quer depender do outro, só que aí você não acessa aqui. Você vai estar sempre dependendo. E esse sistema da matriz da 3D
é de codependência. A gente está dependendo do quê? Do sistema de saúde. E do sistema de saúde que está em colapso. Por quê? Porque só vê a gente como um corpo físico, não vê a gente como energia. Aos poucos vão começar a ver, porque a mensagem que eu recebo é que a ciência e a espiritualidade que é energia, porque Deus é energia de criação, tá? Vai estar cada vez mais junto. Na verdade, é só a gente começar a montar o quebra-cabeça, porque a física já ensina que dentro das nossas células são energia, certo? Só que isso não é trazido como criação como energia, o criador como energia por conta das religiões que criou um Deus aí que está comandando tudo que é externo, tá? Vamos ser honestos aqui. Deus, criação, é pura energia, é pura frequência. E aí a gente escolhe se a gente conecta, porque é a partir da 5D, é a partir do jogo mental. É acima do jogo mental. Então, quando eu recebo mensagens do meu eu superior, muitas vezes não faz lógica para mim, na minha mente humana. Quando eu comecei todo esse processo de vir aqui, colocar no quadro e explicar para vocês, eu demorei um pouco para conseguir entender a informação que estava sendo vinda. Por quê? A minha mente racional quer entender como racional. Quer entender como a lógica. E muitas vezes o que eu trago aqui é fora da nossa lógica. Só que aí, se você começa, que nem quem tá lá no movimento, já falou para mim, nossa, eu começo a ver mesmo como a minha realidade é um reflexo meu e quando eu mudo meus padrões internos, as coisas mudam do lado de fora. Isso faz sentido para a mente lógica? Não faz. Só que aí você começa a ver que você tá mesmo cocriando, que você tá mesmo, o que você tá experienciando é um reflexo seu. A mente acaba saindo do jogo. A mente acaba sendo usada somente para cocriar as experiências que você deseja. E isso é mais uma coisa que eu quero trazer, porque aconteceu essa semana de um comentário que eu recebi. Deixa eu tomar uma água. Eu estava na academia esses dias e eu vi uma moça, ela estava fazendo um exercício, forçando totalmente a coluna dela, totalmente fora de postura, tá? E ela estava no celular. E foi aí que eu vi como que as pessoas estão sendo consumidas pela tecnologia. E eu venho já trazendo isso para vocês, já tenho vídeos falando como que a tecnologia penetra no seu holograma. Então a tecnologia, ela vai penetrando aqui no seu holograma. E chega uma hora que você não consegue parar. Você fica no celular o tempo todo, é mais forte do que você. Por isso que tudo que eu trago aqui também é sobre conscientização dos hábitos que você escolhe ter no seu dia a dia. Então, eu postei esse vídeo porque as pessoas culpam a tecnologia. Agora existe, muitas pessoas culpando a inteligência artificial, falando que a inteligência artificial vai dominar o mundo. E aí, a minha pergunta é, pra gente ter um discernimento aqui, sem julgamento de qualquer perspectiva, A minha mensagem só chega a você por conta da tecnologia. Se a gente não tivesse tecnologia, o despertar não aconteceria. Vocês conseguem entender? Porque a maioria das informações que eu recebi, que eu acessei, ferramentas que eu aprendi e que vocês estão aqui me ouvindo foi por conta da tecnologia. Se não tem tecnologia, as mensagens não chegam a um grande número. Então eu coloquei esse vídeo e eu coloquei, será que a culpa mesmo é da tecnologia ou é da gente que está fazendo o mau uso dela? E a mesma coisa da inteligência artificial. Será que a culpa é da tecnologia, da inteligência artificial ou de quem está usando ela? Porque nós somos o programador da inteligência artificial. Toda vez que você está falando com o chat GPT, você está programando ele a responder ao seu nível de consciência. Como você está usando isso? Qual é a quantidade que você está usando isso? Você está usando a sua mente racional para fazer as suas coisas do dia a dia ou você está perguntando tudo para o chat GPT? Porque aí você vai perder sim o seu poder, Então teve esse comentário onde a pessoa falou para mim assim, nós temos que tomar muito cuidado porque agora com esses carros todos elétricos, muitos táxis e Ubers vão perder o seu trabalho e vai vir uma crise muito grande. Como também se você depende da tecnologia para estar divulgando o seu trabalho, você está sendo manipulada.
E aí eu respondi para essa pessoa, até inclusive no privado, porque a gente tem que entender uma coisa. A expansão da consciência e a expansão tecnológica, elas estão interligadas. Porque a gente tem que entender que a tecnologia usada com consciência está aqui para a liberdade. Por exemplo, eu antigamente trabalhava de 8 a 16 horas no hospital para fazer um bom salário. Só que eu vendia o meu tempo para ganhar dinheiro. Hoje, sendo mentora, por conta da tecnologia e tendo os meus cursos online, eu faço muito mais dinheiro e eu não vendo o meu tempo. Eu estou aqui fazendo o que eu quero, eu estou fazendo aqui o que eu amo. E é só por conta da tecnologia que isso está acontecendo. Então é quando a gente muda a nossa percepção também de entender que a tecnologia aqui está aqui para que a gente sirva mais pessoas num período curto de tempo. Imagine se não tivesse a tecnologia e toda a minha mensagem fosse 1 a 1. O tempo que não demoraria para chegar para vocês. Conseguem entender? E também entender que, por exemplo, a maioria das pessoas, como ela deu esse exemplo do Uber, será que a pessoa que está trabalhando como Uber está feliz? Será que não existe um propósito muito maior para a existência dele? E que se ele entender que ele vai perder o trabalho dele para um carro automático, para ele fazer o que ele ama, para ele fazer o propósito dele de alma, não é uma vida muito mais libertadora? Então a gente tem que entender o que a gente decide acreditar. Como eu falo sempre, a realidade que você acredita é a realidade que você experiencia. Eu já trouxe isso aqui para vocês, ó. Existem ilimitadas realidades que a mente humana não consegue nem processar, tá? A que você vai experienciar na sua linha temporal é a que você acredita ser verdade. Então, se você acredita que a tecnologia vai vir para dominar o mundo e que está tudo perdido, e você acredita nisso fielmente e isso está no seu campo vibracional, essa é a vibração que você está emanando e você vai experienciar essa realidade. A mesma coisa que as pessoas que acreditam cegamente no apocalipse. As pessoas que acreditam cegamente no apocalipse, que ainda defendem que o mundo está acabando, elas vão experienciar um desastre na vida delas, porque elas estão criando aquilo de acordo com a frequência que elas estão emanando. Então, a minha pergunta, como eu sempre falo, o que você decide acreditar? Tenha discernimento. A tecnologia vai estar tomando conta? Vai. Agora, como você vai experienciar? É de acordo com a sua percepção. Existem pessoas que vão perder o trabalho? Existem. Eu coloquei um vídeo esses dias falando sobre isso. As pessoas que não entenderem o propósito delas de vida, que não despertarem para fazer o que elas amam e acessar a abundância quântica, porque a abundância quântica é a sua frequência que você emana. E você sabe que você vai ser retribuído, porque você vibra na abundância. Então, dinheiro vem de diferentes formas. E, inclusive, até vou trazer aqui rapidinho, se você não sabe o que é criptomoeda, você comece a procurar saber. Porque nós estamos na era digital. Tudo está indo para o digital. Existe um colapso financeiro acontecendo. E existem as criptomoedas, inclusive, para ajudar na recessão. Então, eu não vou dar dicas aqui. É muito provável que dentro do movimento eu vou estar falando sobre isso, mas busque informações para que você não seja consumido pelo sistema que está colapsando. Cansei já de falar para vocês, a gente tem que entender o sistema, entender a tecnologia e escolher diferente. Não é sobre a gente ficar só vendo o sistema e continuar alimentando ele vibracionalmente. São escolhas que a gente faz no dia a dia diferente. Quando eu falo não ficar no telefone o tempo todo, é para a tecnologia não entrar no seu campo e controlar a sua mente, porque aí você vai ficar preso aqui. Você fica preso aqui, é parte do jogo. Mas se você chegou a essa informação, é porque você está aqui para acessar isso. Você está aqui para viver
uma vida expansiva, uma vida de abundância, de liberdade, e a tecnologia vai te ajudar. Mas você tem que primeiro acreditar no seu campo, acreditar em você, no seu merecimento para você viver isso, que são os programas mentais que nós temos desde criança e que vem da nossa ancestralidade, que a gente não merece, que a gente não pode, que a gente não tem capacidade. Aí, se a gente está desconectado com a energia do pai, a gente não tem coragem. Se a gente está desconectado com a energia da mãe, que é a criação, a energia de criação, estamos desconectados do espírito, estamos desconectados de Deus. Deus não está na religião. Deus está em você, no seu campo energético, masculino e feminino, em balanço. Quando o seu campo energético está em balanço, você está em contato com Deus, com o eu superior, que é quando a sua mente está no momento presente. O hemisfério do lado esquerdo e o hemisfério do lado direito é incongruência. Então, o símbolo do infinito, que é esse 8 aqui do lado, tá? Significa isso. O seu campo energético do lado esquerdo, o seu campo energético feminino e masculino em alinhamento, como também o seu cérebro direito e esquerdo em alinhamento, aonde você está aqui, ó, no ponto zero, momento presente, e você sai da matriz mental. Você sai do passado e do futuro. Você sai de projetar o seu passado, as suas dores, os seus traumas, as suas histórias no seu futuro, e você para de se preocupar com o seu futuro, vivendo no momento presente. E aí você acessa aqui. E aí o que acontece na 3D não importa. O que vai acontecer não importa, porque você está criando a sua realidade a partir daqui, ó. Tá bom? Então, eu acho que hoje é isso. Espero ter trazido mais discernimento para vocês. Como eu sempre falo, façam as suas pesquisas, busquem outras informações, não acreditem em tudo que eu falo, só que eu cocrio minha vida daqui. Eu não tenho mais medo, eu tenho muita confiança em tudo que acontece comigo e na minha realidade. Eu não fico mais doente, minhas crianças não ficam mais doentes, porque porque eu me reprogramei emocionalmente, entender também que as nossas crianças são reflexos dos nossos padrões emocionais, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Então, façam as suas pesquisas, mas a verdade é que essa informação que eu trago, que é de libertação, é para empoderar você, não é para colocar força em outra pessoa. E você só acessa aqui olhando para você, acalmando a sua mente. Não tem outro jeito. Ninguém reprograma a sua mente para você. Ninguém reprograma os seus pensamentos para você. Ninguém reprograma o seu holograma. É a sua matriz de controle. A sua matriz de controle, o seu holograma, projeta se você continua na 3D ou se você expande para 5D. E são a partir de escolhas conscientes diárias. E é tudo isso que eu mostro para vocês no movimento Cura do Caos da Cocriação. O link está aqui embaixo, porque reprogramar quem você foi, ressignificar todo o lixo que está aí, e eu não falo isso para ferir você, é toda a inconsciência que tem em você, que já esteve em mim também, reprogramar todos esses hábitos, pensamentos e emoções inconscientes para acessar aqui. E existem ferramentas que aceleram isso. Então, como eu sempre falo, o meu único intuito é auxiliar a expansão e o despertar da consciência a nível coletivo, e você está aqui para cocriar a vida dos seus sonhos conectada com o seu eu superior.